Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui na nossa sequência respondendo aí os questionamentos relacionados à fé cristã, escritura, tá bom? Qualquer dúvida aí relacionada à igreja, cristianismo em geral. Então hoje eu quero responder aqui a pergunta do Newton Júnior, é uma pergunta excelente porque muitas pessoas têm essa dúvida. Então o Newton está dizendo assim: Fernando, quem nunca ouviu a palavra e morre hoje mesmo com uma vida reta, será condenado? Então, vamos lá, vamos aqui avaliar alguns pontos relacionados a isso daí. Na prática, o que o Newton está perguntando é sobre, nós temos o mundo, né, com toda a sua vastidão de culturas e povos, e temos não apenas o mundo presente, como o mundo passado. Aquelas pessoas que morrem sem ouvir as boas novas do Evangelho, essas pessoas são alcançadas pela graça salvífica de Cristo, o que no popular poderia dizer, né, poderíamos dizer. Quem não ouve a palavra e morre é condenado ao inferno? Então vamos lá, vamos entender. Essa pergunta é muito mais complicada, muito mais complexa do que parece. Vamos voltar lá no livro de Jó. No livro de Jó, nós temos o texto começando assim: Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Na história de Jó, nós temos aqui um relato de um homem íntegro, de um homem justo que se afastava do mal. Jó vivia numa região que muito provavelmente seria uma região que fica a leste do Egito, ali no sul de onde hoje é a terra de Israel. E Deus encontrou em Jó um homem especial. De forma alguma, nós podemos desconsiderar que Jó era alguém especial em toda a terra, porque quando Satã se coloca diante das hostes celestiais e faz um questionamento a Deus, e ali faz uma espécie de uma barganha para iniciar um processo de peneira na vida de Jó, Deus acaba mostrando para Satã que Jó é alguém especial. Então, não podemos de forma alguma imaginar que haveriam milhares ou milhões de Jós espalhados pelo mundo. Nós temos aqui um ponto muito especial com relação à obra de Cristo na cruz, que é desconhecido porque pouco abordado, principalmente dentro das igrejas. O que realmente Cristo fez na cruz? O que realmente acontece com as pessoas que recebem o Evangelho de Cristo? E afinal, o que seria ouvir o Evangelho, receber o Evangelho? Vamos lá. Nós temos em toda a Escritura a história veterotestamentária mostrando que Deus escolheu, dentre todos os povos da terra, um povo especial. Essa escolha se deu quando? Se deu justamente ali no tempo de Abraão. No tempo de Abraão, nós tínhamos o mundo habitado ainda no que nós chamamos na história de o mundo mediterrâneo. Nós tínhamos as primeiras populações que, partindo do Éden, passam a povoar o mundo a partir daquela região ali, da região mediterrânea. Então nós teríamos o norte da África, teríamos o que se chama de Ásia Menor, onde hoje nós temos o Oriente Médio e talvez, quem sabe, ali um pouco do mundo grego. Esse era todo o mundo daquela época. Nós temos no Velho Testamento um texto lá no livro de Gênesis, onde, logo após o pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden, Deus já se refere a toda a humanidade, naquele momento um casal, Deus já se refere àquele casal e à serpente com um texto muito especial. Faço questão de lê-lo aqui na íntegra, que nós podemos encontrar em Gênesis no capítulo 3, no verso 15, que diz assim, Gênesis 3, 15, porém hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela, ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nesse texto, que é chamado de um proto-evangelho, porque nesse versículo você pode encontrar o resumo do que é todo o evangelho em Cristo, no ungido de Deus, nós temos Jeová informando a serpente que há uma batalha entre essas duas espécies, a espécie da serpente e a espécie do ser humano. E Deus está se referindo às descendências, dizendo que a descendência humana, né, a descendência da mulher, lhe pisará a cabeça, ou seja, a exterminará.
e a serpente picará o calcanhar, ou seja, não exterminará a humanidade, mas a atrapalhará, a picará, a envenenará. Nós temos aqui, então, já o início do que vai ocorrer ao longo de todo o Velho Testamento. O homem sempre suscetível a essas picadas da serpente, o que na linguagem neotestamentária se dá como o homem sempre sendo tentado. Nós temos então o homem, ao ser tentado ao longo de toda a vida até o sacrifício no Calvário, digamos, uma briga injusta. Por quê? Porque o homem não tem como se livrar das picadas da serpente. O homem não tem como evitar que a serpente lhe tente, lhe pique o calcanhar. Então, o homem sempre estará pecando. Nós sabemos que mesmo no Novo Testamento, mesmo dentro da igreja, mesmo na vida dos santos, nós temos o pecado como uma constante enquanto se vive nessa terra. O que nós temos de diferença é aquilo que na doutrina paulina se chama de que, após colocarmos-nos sob o senhorio de Cristo, nós não estamos mais ao alcance da picada da serpente, nós não estamos mais ao alcance das tentações de Satã de forma inevitável. Nós podemos pisar a sua cabeça, porque essa pisadura já foi realizada de sua forma máxima na cruz de Cristo. Então o apóstolo Paulo dirá, principalmente na sua carta à igreja de Roma, que não entregueis mais os vossos membros ao pecado, pois em Cristo fostes libertos do pecado. Nós temos então, no âmbito do cristianismo, em meio à comunidade da fé, a família da fé, os membros do corpo de Cristo, nós temos então um povo que não está mais suscetível ao pecado, mas já foi liberto do pecado e agora tem uma força para resistir ao mal. Por isso, o apóstolo São Tiago, na sua epístola, dirá: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, isso não podia ser realizado no Velho Testamento. Por quê? Após a morte de Cristo na cruz, você se lembra daquele momento onde Cristo morre, ressuscita, fica por 40 dias ressurreto antes de ascender aos céus, ali em Atos no capítulo 1. E quando os discípulos e os apóstolos estão reunidos em uma casa, esperando para saber se Cristo realmente ressuscitou, Jesus aparece. E ali, naquele diálogo, acaba por Jesus soprar sobre os apóstolos e sobre os discípulos o Espírito Santo. Então, os crentes em Cristo Jesus recebem o próprio Deus em si. A doutrina cristã dirá que todos nós somos templos do Espírito Santo. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus triuno. São três pessoas distintas, mas que compõem um único Deus. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não há um mais poderoso, um mais antigo que o outro. Todos eles são onipotentes. Então, quando o Espírito Santo de Deus habita nesse templo, que não é mais o templo em Jerusalém, mas o próprio corpo, o templo perfeito que Deus criou no Jardim do Éden, formado com as suas próprias mãos, do barro da terra, também obra de suas mãos, esse templo é templo perfeito, muito melhor do que o templo construído pelo rei Salomão lá há 1000 anos antes de Cristo. O que nós temos quando falamos sobre receber a Cristo, se colocar debaixo do senhorio de Cristo, se converter, ouvir o evangelho, receber a palavra, essas expressões são expressões humanas, criadas por nós para tentar significar aquilo que, na verdade, sequer nós entendemos na sua plenitude. E, na verdade, jamais entenderemos, nem mesmo quando estivermos ao lado de Cristo no céu. Mas o que nós queremos dizer, e aqui importa o que nós queremos dizer, os seres humanos querem dizer, porque o evangelho é pregado pelos homens em língua humana, o que importa é que, a partir daquilo que nós chamamos Novo Testamento, ou seja, a morte de Cristo, e no momento de sua morte passa a valer o seu testamento, e o testamento de Cristo é a sua morte na cruz, concede a todos os homens que se colocam debaixo do seu senhorio a libertação para com a atividade pecaminosa, ou seja, trocando em miúdos, quem está debaixo do senhorio de Cristo não precisa mais pecar, tem força para não pecar,
é um sofisma. A ideia que muitas pessoas colocam de que, numa falsa humildade, dizem que não, a carne é fraca, então, né, você sabe como é, estarei sempre pecando. Sim, nós somos seres pecaminosos e estamos ali a qualquer momento passíveis de sermos picados pela serpente. Mas não precisa ser assim. E o verdadeiro cristão, aquele que se coloca com uma vida em Cristo, ele, na prática, a cada dia peca menos. A não ser que você não viva consumindo a palavra, participando dos sacramentos, tendo uma vida de jejum e oração, ou seja, se você mesmo estando debaixo do senhorio de Cristo num determinado momento de sua vida, vive uma vida leiga, uma vida ímpia. Mas, olhando para a Escritura, o que nós vemos é que receber o Evangelho é a palavra de libertação. Assim, vamos progredir aqui para o próximo passo. Quando nós temos no Velho Testamento, ali ainda numa era antiquíssima, o personagem Jó, sendo íntegro e justo, nós vemos que, peraí, é possível ser íntegro e justo de tal forma a suscitar a inveja da serpente e a graça e a alegria, o regozijo do próprio Yahvé. Porque foi isso que aconteceu com Jó. É possível, mas não é nada fácil. Então, o que nós temos com o sacrifício de Cristo na cruz é a disponibilização de que cada um de nós, por mais simples que seja, possa ser também um Jó, ou ser também um Abraão, vivendo de forma íntegra e justa. Vamos ler aqui mais um texto para que a gente entenda um pouco melhor o que é esse tal Evangelho. Vamos ler aqui a carta aos Hebreus, no capítulo 1, no verso 1. A abertura da carta aos Hebreus diz assim: muitas vezes e de modos diversos falou Deus, outrora, aos pais, pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Então, o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo? Que outrora Yahvé falou aos homens pelos profetas. Mas agora ele fala por meio do Filho. E o Filho foi constituído herdeiro sobre todas as coisas, ou seja, Deus concedeu a Cristo uma herança. Que herança é essa? Todas as coisas. Quando nós falamos sobre ouvir o Evangelho, receber a palavra, aceitar a Cristo, todo esse linguajar que você já conhece muito bem, nós estamos falando sobre entregar aos homens a boa nova. Qual é a boa nova? Eis que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, como diz no Evangelho de São Lucas. Nós sabemos que o Evangelho, quando ele é entregue, ele tem diversos componentes. As pessoas costumam misturar esses componentes como se fossem todos sinônimos. Não são. Existe uma diferença absoluta quando nós falamos de Evangelho, de Boa Nova, quando nós falamos de doutrina cristã ou a sã doutrina. Cada um desses termos refere-se a algo diferente dentro da vida cristã. Quando nós falamos de Boa Nova, nós estamos falando sobre o nascimento de Cristo. Isso é uma boa nova, uma boa notícia. Aconteceu algo maravilhoso, eu preciso te contar. O que é esse algo maravilhoso? O Salvador, ou seja, o homem, aquele que nasce de uma mulher para carregar consigo todos os pecados para o maldito madeiro, ele já nasceu. Né? E para hoje, isso é uma notícia maravilhosa porque já aconteceu há 2000 anos, ou seja, há muito tempo, a herança já está disponível para todo aquele que nele crê. Então essa é a boa nova. Quando nós falamos sobre a doutrina cristã, nós estamos falando sobre pontos diversos, que inclusive são construídos eternamente, até a volta de Cristo. A sã doutrina, ela tem todo um compêndio que nós resumimos como Palavra de Deus, que se refere basicamente à Escritura Sagrada, à Bíblia. Mas nós temos também a Igreja, e a Igreja com a sua tradição e a sua autoridade
de liderança cristã, aquela autoridade de pastoreio, você tem alguém que é revestido pelo Espírito Santo com poder para pastorear sua vida, te guiar, te liderar, mestrar sobre você, te consolar, enfim, essa pessoa tem a autoridade de Deus. A Bíblia, lembrando, sendo sempre o prumo. Jamais alguém ou alguma tradição pode ser construída na igreja sendo antibíblica. Jamais pode ir contrária à Bíblia. Pode vir apenas para ajudar a cristandade a ser mais fiel à Bíblia, mais fiel à palavra de Deus. A Bíblia é, inclusive, pela tradição cristã, instituída como esta baliza, como este prumo. Quando nós falamos sobre ouvir o evangelho, nós estamos falando sobre um episódio que já já aconteceu algumas vezes, e tem uma vez um episódio maravilhoso, aconteceu de uma forma maravilhosa, e é bom citar esse episódio porque todos conhecem, que é o episódio que nós podemos encontrar em Atos no capítulo 8. Em Atos no capítulo 8, nós temos aquela história, se você não conhece, leia Atos capítulo 8 a partir do verso 26. Você vai encontrar a história de Filipe e o eunuco. Filipe era um discípulo de Cristo que o Espírito Santo havia chamado para pregar o evangelho. Então, quando Filipe está pregando o evangelho, num determinado dia, um anjo de Deus acorda Filipe e fala: Filipe, ao meio-dia você precisará estar na estrada que sai de Jerusalém e vai em direção a Gaza. Filipe acorda, se arruma, apronta suas coisas e quando dá meio-dia ele está na estrada que sai de Jerusalém e vai para Gaza. Quando ele chega na estrada, ele não sabe o que ele tem que fazer. Obedeceu à voz do anjo do Senhor. Aí, o Espírito Santo de Deus diz diretamente para Filipe: Filipe, olha aquela carruagem lá. Filipe avista a carruagem e o Espírito Santo de Deus diz: cola naquela carruagem. Quando Filipe está chegando na carruagem, ele ouve que dentro da carruagem há alguém, um homem, lendo o profeta Isaías. Filipe reconhece que é o profeta Isaías porque ele sabe de cor. Aquele texto é um texto maravilhoso que nós podemos encontrar em Isaías no capítulo 53. Quando Filipe ouve a leitura do profeta Isaías, ele chega ao lado da carruagem, olha para dentro da carruagem, vê o homem que está lendo e pergunta: você entende o que lês, né? E ele está entendendo alguma coisa? E o homem fala: como que eu vou entender se alguém não me explicar? Então ali, Filipe sobe na carruagem, a convite do eunuco que estava na carruagem, um eunuco etíope. Filipe sobe na carruagem e explica o evangelho. Então, o evangelho, explicar o evangelho é algo maravilhoso, porque explicar o evangelho é explicar a própria realidade da história humana, né? E quando nós vemos Filipe explicando o evangelho, Filipe deve ter dito, óbvio, nós não sabemos as palavras, mas Filipe deve ter contado tanto um resumo da história dos hebreus, que é um resumo da própria história da humanidade, como também contado sobre a promessa do nascimento do Cristo, propagada pelo profeta Isaías. E também, claro, informou que o cumprimento da profecia do nascimento do ungido havia já acontecido alguns anos atrás, lá na terra da Judéia, numa cidadezinha de Belém. Então, Filipe, contando o evangelho, diz a Escritura em Atos 8 que o eunuco creu. Creu em quê? Então, aqui a gente precisa explicar isso corretamente, porque nós vivemos num tempo onde nós temos algumas expressões, por exemplo, dentro das igrejas evangélicas, generalizando, né? As igrejas evangélicas em geral, desde reformadas, pentecostais, nós temos a expressão, que é uma expressão bem batista, né? Que é aquela expressão de aceitar a Cristo, né? O que significa isso? Na Escritura, quando o eunuco crê, ele crê no evangelho, ele crê nessa história, na história da criação do mundo por meio das mãos de Deus, na história da promessa de salvação, crê na história do nascimento virginal de Jesus Cristo, crê no sacrifício da cruz. Então ele crê. E ele crê e aceita. E quando ele aceita, ele olha para fora da carruagem e vê um riacho no caminho onde eles estavam passando. E o eunuco pergunta para Filipe: olha, o que me impede de ser batizado?
Ou seja, o discípulo, Filipe, havia contado para o eunuco até mesmo sobre o sacramento do batismo. Então o eunuco ouve e fala, olha, você falou sobre o negócio de ser batizado? Eu criei. Por que eu não posso ser batizado? E naquele momento, Filipe diz a ele, realmente, né? Nada impede. Eles descem da carruagem e Filipe batiza o eunuco ali mesmo, imediatamente após ele ter recebido o evangelho e crido. Quando nós temos o nosso amigo fazendo a pergunta, né? O que acontece com aqueles que morrem sem ter ouvido o evangelho? Acontece a mesma coisa que aconteceu com todas as pessoas antes da vinda de Cristo e que caminhavam neste mundo sendo escravos do pecado, ou não sendo escravos do pecado, como Jó. Nós podemos perguntar naturalmente, as pessoas perguntarão, né? Poxa, Fernando, então qual a diferença, né? Para que Cristo veio? Qual a diferença? Sabe, se é possível ser justo antes de Cristo, será que realmente Jesus precisava ter vindo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que Cristo faz na cruz é a expiação dos pecados. Então, na cruz, Cristo oferta ao Pai um sacrifício que na Escritura é chamado de um sacrifício de propiciação. O que significa a palavra propiciar? Tornar propício. O que Cristo tornou propício? Quem Cristo tornou propício? O seu próprio Pai. Então, quando Cristo oferece um sacrifício de propiciação pelos pecados, Cristo está propiciando o seu próprio Pai a receber a humanidade, ou seja, ele torna Yahvé propício. Propício a receber os homens. Por quê? Porque Yahvé não era propício a receber os homens, pois ele é santo e os homens são pecadores. Quando Cristo vai para a cruz, ele carrega sobre si, como diz o profeta Isaías, os pecados de toda a humanidade. Cristo teve a morte mais horrível e terrível possível. E injusta, porque ele era santo. Mas naquele momento, como diz a Escritura, ele se fez maldito. Por quê? Porque ele pegou todos os pecados da humanidade e colocou sobre si e os carregou na cruz. Então, quando Cristo carrega os seus pecados na cruz, ele pode trazer aquilo que o apóstolo Paulo chama de seus irmãos, né? A família da fé. Ele pode trazer os homens e entregá-los a Deus, e Deus, quando olha para os homens, os recebe. Por quê? Vê neles alvos como a neve. Deus olha para aqueles homens e os vê puros e santificados, como diz a Escritura, no sangue do Cordeiro. Quando nós falamos sobre ouvir o Evangelho, receber a Cristo, aceitar a Jesus, nós estamos falando sobre uma boa nova que é contada aos povos. Olha só, você sabia que... Aí você conta toda a história do Evangelho. Resumindo, que Jesus nasceu puro, morreu na cruz, sem pecado algum, carregou os pecados de toda a humanidade e morreu por ti também e por mim. E a pessoa fala, poxa, que bom, fico feliz, eu quero receber essa herança de Cristo para mim também. Também quero ser livre do pecado, agora que eu recebi a notícia de que Cristo carregou todos os meus pecados para a cruz, então eu quero receber essa herança para mim. Eu também quero ser co-herdeiro em Cristo, como diz São Paulo. Então, naquele momento, o que é necessário fazer? O mesmo que o eunuco fez. E o mesmo que Cristo diz lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, no verso 15, onde Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Nós temos um outro ponto, vamos avançar mais um ponto, que é um ponto que na teologia é designado como a revelação geral. Na teologia, estuda-se a revelação geral de Deus e a revelação especial de Deus. O que seria a revelação geral de Deus? Vamos ler aqui no Evangelho do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 19, vamos ver se é 19 mesmo, Romanos capítulo 1, verso, 19, vamos ler o 18 também.
manifesta-se com efeito a ira de Deus, do alto do céu, contra toda a impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe o revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder, sua divindade, tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas, de sorte que não tem desculpa, pois tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam em vãos arrazoados, e seu coração insensato ficou nas trevas. Então, o que São Paulo está dizendo para a igreja de Roma? Ele está respondendo à pergunta do nosso amigo, que fez aqui essa postagem para nós, que é maravilhosa e serve para a gente explanar toda essa questão aqui. Deus se revelou a todos os homens desde a eternidade. Como assim? Na própria coisa criada. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que quando alguém no interior da África, no leste asiático, uma tribo indígena no ano 500, no sul dos Estados Unidos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Quando essas pessoas, perdidas na eternidade humana, em qualquer lugar do globo, olham para uma cachoeira, olham para uma águia em pleno voo, olham para uma galinha cuidando dos seus pintinhos, olham para a beleza da plumagem de um pardal. Quando essas pessoas olham para esses elementos criados, e ao invés de glorificarem o ser criador, aquilo que não pertence à história da religião, mas à história da filosofia, não rendem graças pela causa que gerou aquele efeito extraordinário, essas pessoas estão sendo insensatas. E aqui não há evangelho cristão. Aqui há o próprio evangelho da natureza. Então o apóstolo Paulo está dizendo que há uma ordem de pessoas que são pessoas blasfemas. Há uma ordem de pessoas pérfidas, que são aquelas que, ao ver a coisa criada, ao invés de renderem louvores à causa, seja ela qual for, não estamos a nomeando, render a ela louvor pelo efeito maravilhoso do mundo criado, essas pessoas criam uma divindade para si e atribuem àquela divindade o poder criador. Então nós sabemos, por exemplo, no paganismo helênico e no paganismo romano, nós tínhamos os homens que devotavam a divindades criadas por eles poderes relativos ao próprio mundo criado. Então você tinha o deus do fogo, o deus da água, o deus da fertilidade, o deus da guerra. E o que Paulo está dizendo é que todas essas materializações, como o próprio fogo, como o próprio a própria água, a própria natureza, o que Paulo está dizendo é que todas essas forças, como o próprio vento, a lava do vulcão, Paulo está dizendo que tudo isso tem glória em si, mas essa glória é devida ao Criador, o próprio Jeová. Então, Paulo está dizendo que essas pessoas que veem as manifestações e não dedicam a essas manifestações uma adoração dada à causa da manifestação, ou seja, ao próprio Deus, essas pessoas estão pecando, indo contra a própria natureza. Porque a natureza do homem é reconhecer no mundo criado a sua causa primeira e eterna, o próprio Deus. Mais uma vez, poxa, Fernando, então, se eu posso conhecer a Deus por meio da natureza, de uma cachoeira ou de um salmão, por que a morte do Cordeiro Santo na cruz? Vamos fechar com isso daqui, porque daí fica bem completo. Cristo na cruz, ele vem para te libertar do pecado. Então, após a morte de Cristo na cruz, ele sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos e ordena aos apóstolos ir por todo o mundo pregando a boa nova e o evangelho. E instaurando por meio do corpo de Cristo, aquilo que na linguagem do apóstolo Paulo seria um edifício construído sobre uma pedra fundamental, uma pedra de esquina, a qual é o próprio Cristo, nas palavras do apóstolo Paulo, nós temos então
a expressão artística da arquitetura divina na construção da Santa Igreja. Nós temos, então, um organismo santo, criado por ordem divina e estabelecido sobre as colunas que são os santos apóstolos. Nós temos, então, um órgão propagador de uma sã doutrina e pregador do evangelho. Para quê? Para libertar os homens de todas as tribos, culturas e nações do poder do pecado. Aqui é importantíssimo que você entenda o seu papel como cristão. Gente, existe uma ideia de ir sempre pelo menor caminho e a lei do menor esforço. E algumas pessoas pensam que o objetivo de estarmos aqui nessa terra é sermos salvos. Por isso, algumas pessoas têm as dúvidas, né? Poxa, por que Deus me criou? Por que ele já não me criou um anjinho com asas ao lado dele, né? Deus não te criou para você ir para o céu. Não é assim, uma criação com um objetivo único. Eu vou criar aqui Adão, vou fazer ele, porque ele levanta e vai para o céu me adorar. Não. Deus nos criou este mundo. E Deus te trouxe para o seu corpo. Ou seja, você ouviu a boa nova para quê? Para você ser liberto do pecado. Após você ser liberto do pecado, você pode fazer algo inédito. Você pode viver para a justiça. Quem já leu a obra, por exemplo, de Platão, sabe que esse era o sonho utópico de Platão. A República é sobre isso, a política de Aristóteles é sobre isso, como ser justo. Então, na filosofia platônica, justiça é dar a cada um aquilo que lhe é justo, aquilo que ele merece. E só se pode ser justo por meio da libertação do poder do pecado na cruz de Cristo. Então, sendo justos, sendo libertos do poder do pecado, você como cristão recebe um poder inédito na história da humanidade, que é o poder de exercer Deus. O que significa isso, exercer Deus? Paulo irá dizer que Deus é amor. E toda a filosofia neotestamentária, pregada na sã doutrina cristã, diz que o resumo de todas as coisas é caridade. O que é caridade? Caridade é muito mais do que dar esmola, né? Dar esmola pode ser um ato de caridade, mas caridade é a conjugação verbal do próprio Theos. Caridade é o exercício da divindade. Deus é amor. Mas amor, convenhamos, não é um ato. O amor não é materializado. Então, o que Deus dá ao homem liberto do pecado é o poder divino da materialização do próprio Espírito Santo de Deus, que é a caridade, a conjugação do amor, como se Deus fosse a palavra e a caridade fosse o verbo. Então, a Igreja de Cristo na Terra, ela tem poder de fazer aquilo que é bom. E vocês se lembram daquele texto bíblico quando, numa discussão, num arrazoado ali diante de Cristo, algumas pessoas falam, Jesus, você é bom? E Jesus fala, por que estão me chamando bom? Bom só o meu Pai. Então, o que nós temos é a capacidade de trazer Yahvé para esse mundo e expressar o próprio Deus Criador a todas as pessoas fazendo aquilo que é bom. Só quem está em Cristo pode ser bom. E aquele que está em Cristo e não é bom, precisa se lembrar das palavras do profeta João Batista, que diz que eis que vem aquele que tem à mão um machado, e ele já está com o machado pronto para decepar a raiz da árvore que não dá fruto. Você se lembrará também das palavras do apóstolo São Tiago, onde ele diz que a fé sem obras é morta. Então é necessário você entender que aquele que está em Cristo e não tem boas obras, meu amigo, tem uma péssima notícia para você. Você não está em Cristo. Estar em Cristo automaticamente te leva a reproduzi-lo, né? Te leva a ser cristão, ou seja, um imitador de Cristo, né? Uma prática que é uma prática eterna na vida da igreja, essa prática de imitação do seu próprio Senhor. Então, para finalizar, nós precisamos nos lembrar
do último texto que eu trago para vocês, que é um texto que está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 18, isso. 1 Pedro 3, 18 diz assim: com efeito, também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Deus. Morto na carne, foi vivificado no Espírito, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão, ao saber, aos que foram incrédulos outrora, nos dias de Noé, quando Deus em sua longanimidade contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, foram salvas por meio da água. Nós precisamos saber que Deus é fiel e justo, e ele jamais cometerá um ato de injustiça, porque isso é impossível de ser cometido por sua persona santa. Quando Noé estava construindo a arca, ele estava construindo a arca porque viria o juízo de Deus por um ato da volição divina, de exterminar a humanidade. Mas Deus, na sua justiça, ele entrega para Noé uma tarefa árdua, demorada, e Noé passa muito tempo construindo a arca. E aquele tempo é justamente o tempo da misericórdia divina, como diz aqui o apóstolo São Pedro. Deus estava contemporizando com aquelas pessoas. Deus estava entregando àquelas pessoas o tempo suficiente para que elas se arrependessem e entrassem na arca. A arca de Noé é claramente um antítipo do próprio corpo de Cristo, que também é um tipo da igreja. O que Deus estava dando àquelas pessoas era uma chance, uma oportunidade. Entrem na arca e salvem-se. E nós sabemos que apenas 8 entraram. Ou seja, toda a humanidade, menos 8, foi exterminada. E Deus aguardou por mais de 2000 anos, para que quando Jesus morresse, ele completasse mais uma de tantas missões que ele cumpriu, que foi a missão de ir no Hades, onde todas as almas pereciam, para entregar àquelas pessoas a boa nova do Evangelho. Por quê? Porque para Deus, aquela condenação daquelas pessoas ainda precisava ser reparada em um aspecto. Não sabemos por quê. Isso daqui é um daqueles pontos que entra no que São Tomás de Aquino chama de os pontos incompreensíveis da sã doutrina, assim como a Santíssima Trindade. É a vontade divina. Ele quis ir e pregar aos espíritos em prisão dos dias de Noé. Por que eu trago esse texto? Porque você jamais pode imaginar na sua ignorância ou naquilo que você pensa ser a sua sabedoria, que Deus cometerá algum ato de injustiça, que alguma criancinha lá no Zimbábue vai morrer e não terá ouvido um evangelho da igreja cristã e por isso vai para o inferno de forma injusta. Você pode ficar tranquilo que mesmo qualquer injustiça que tenha sido cometida por nós, pelos homens, Deus a reparará com a sua sabedoria e a sua santidade e eterna misericórdia. Muito obrigado. Mandem suas dúvidas aqui para o canal, coloca nos comentários e a gente responde sempre. Obrigado.